extraordinária obra-prima, Grande Sertão Veredas, há de tudo para quem souber ler. E nela tudo é forte, belo, impecavelmente realizado. É com as palavras do professor Antônio Cândido sobre o livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que eu abro o BDF Entrevista de hoje. Meu nome é Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia para falar de literatura. 2026 é um ano bem importante para recordar o legado de Guimarães Rosa. O romance Grande Sertão Veredas completa 70 anos. O livro de novelas Corpo de Baile também faz 70 anos e a coletânea de contos Sagarana completa 80 anos. Para essa conversa, eu recebo aqui a Cláudia Campos Soares, que é professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Cláudia, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite para estar aqui hoje. Cláudia, Grande Sertão Veredas é aquele livro que todo mundo sabe da importância, mas muita gente tem um certo medo de ler, achando que vai ser muito difícil. Queria começar essa conversa te perguntando o quão difícil é ler Grande Sertão Veredas. Olha, o Grande Sertão Veredas ele é difícil, mas principalmente nas primeiras páginas, nas primeiras talvez 50 páginas. É porque ele é um livro assim que ele não começa com uma narrativa linear, né? Ele, na verdade, é um diálogo implícito, porque começa com um travessão, e você ouve a voz do Riobaldo, que é um ex-jagunço, que agora está aposentado, e ele está conversando com um senhor que vem de fora da cidade, um senhor instruído, e que ele acha que pode ajudá-lo a compreender as questões que ficam atormentando, né, o pensamento dele. Então, no início do livro, o livro começa com uma conversa que a gente pega no meio do caminho, né? Não é uma coisa assim que segue uma ordem cronológica, porque o Riobaldo vai trazendo questões, digressões, problemas que o atormentam, na verdade, ele faz, às vezes, sugestões de coisas que a gente ainda não sabe o que são. Né? Então, ele fala de pessoas que a gente ainda não conhece. Então, essas primeiras páginas realmente elas causam assim alguma dificuldade para o leitor, né? Porque elas não seguem aquela linearidade que a gente está acostumada nos romances tradicionais. Ele vai para frente, ele volta, é uma narrativa meio zigue-zague. Mas a gente vencendo essas primeiras páginas, né, a gente, mesmo assim, sem compreender exatamente tudo que está acontecendo, né, no decorrer da leitura, as coisas vão se esclarecendo. Né? E essas questões que a gente não entende bem, a gente vai entendendo no decorrer da leitura. Né? Então, se a gente vencer essas primeiras páginas, a leitura vai ser muito compensadora, e as coisas vão se esclarecendo gradativamente. O professor Antônio Cândido, né, ele tem uma série de textos, ele também deu entrevistas falando sobre Guimarães Rosa e sobre Grande Sertão, especificamente. Tem uma coisa que ele fala que o Guimarães ele mergulhou no regional, mas ele fala do universal. E aí tem duas frases, né, do Antônio Cândido. Uma é: o mundo de Guimarães Rosa não é Minas, o mundo de Guimarães Rosa é o mundo. E outra frase dele é: sertão é o mundo. Queria que a senhora comentasse um pouquinho esse aspecto do Guimarães. É verdade, o sertão é o mundo. O próprio Riobaldo diz isso. O Antônio Cândido diz, mas nessa frase especificamente ele está citando o próprio livro, o próprio Riobaldo. Né? O Cândido dá algumas explicações para isso. Né? Ele diz, por exemplo, que o mundo do Guimarães Rosa é um mundo muito próximo da realidade que ele representa, né? do mundo sertanejo e do ambiente do cerrado, né? que constitui o sertão. Mas ele diz que. E aí ele mostra o jagunço como um personagem histórico que é presente tanto na cultura brasileira em geral, quanto na literatura brasileira. Ele aparece muitas vezes, né? E um dos lugares onde é muito frequente e é muito conhecida a presença dele é nos sertões do Euclides da Cunha.
né? Mas esse personagem, o Guimarães Rosa dá para ele uma roupagem diferente, né? Porque ele tem muitas características de um personagem da literatura europeia, né? Que é o cavaleiro medieval. Né? O cavaleiro medieval ele tem em comum com o jagunço rosiano um monte de coisas, né? Dentre elas a lealdade, né? O código de valores, a ética, que é a lealdade. Né? No mundo sertanejo, também como no mundo da cavalaria, a violência ela é permitido assassinato, muitas formas de violência são permitidas, mas o que não é permitido é a traição. Né? Então, isso é comum tanto no mundo dos jagunços quanto no mundo do cavaleiro medieval. Né? O que torna o jagunço brasileiro alguma coisa que vai além dessa realidade regional. E o que ajuda, né, o que permite essa construção, né, é a linguagem muito trabalhada, muito elaborada do Guimarães Rosa. Né? Ele parte de uma linguagem regional, né, mas, ao mesmo tempo, né, ele trabalha esteticamente a linguagem de maneira a produzir diversos outros efeitos, efeitos poéticos, por exemplo. Né? Então, esse trabalho de linguagem implica na utilização de termos que já estão em desuso na língua portuguesa, de arcaísmos, né? De neologismos, de estrangeirismos. Né? Então, ele elabora profundamente a linguagem, o que permite a ele também, né, ultrapassar essa realidade regional enquanto representação do Brasil. Né? Então, é nesse sentido que o sertão é o mundo. As questões que ele está tratando ali, né, ultrapassam enormemente as questões de natureza regional. Né? Uhum. Então, o Antônio Cândido mesmo faz isso, ele está trabalhando com questões que a natureza, que a literatura ocidental, de uma maneira geral, e não só ocidental, trabalha também o amor, a morte, né? Esses temas que sempre movimentaram a literatura no decorrer dos tempos, tanto a nossa quanto a literatura estrangeira. E é bom sempre lembrar que Grande Sertão tem toda essa história, né, de violência, de vingança, mas o Riobaldo ele também conta, junto, né, com essa história muito pesada, a história do amor proibido que ele sentia Uhum. por um outro membro do bando que era conhecido como Diadorim. Não vou contar mais para não dar spoilers, né? Mas tem essas duas coisas, né? A extrema violência e esse amor, né, que ele sente pelo companheiro. Como que o livro O Grande Sertão Veredas ele se relaciona com outros movimentos, outras tendências que aconteciam na época na literatura brasileira e internacional? O Guimarães Rosa, na verdade, ele começa a escrever na década de 30, né, que é quando ele participa de um concurso, ele participa de mais de um concurso. Ele participa de um concurso com um livro de poemas, né, que é o Magma, que ele nunca considerou assim que ombreava o restante da obra dele. Ele só foi publicado depois da morte do Guimarães Rosa, se não me engano, em 96 ou 97. Mas o segundo concurso ele participou com Sagarana, né? Com a primeira versão do que depois, 10 anos depois quase, viria a ser esse Sagarana que a gente conhece hoje. Né? Então, ele começou a escrever num período em que a literatura brasileira estava muito voltada para questões regionais. Né? É o momento, por exemplo, em que vai aparecer Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, né? Esses autores que a gente chama de autores do romance de 30. Né? Mas o interessante é que quando o Guimarães Rosa vai publicar, por exemplo, Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, o momento histórico já é outro, né? É o momento da construção de Brasília, né? É um momento, na verdade, de urbanização na sociedade brasileira. Né? É o momento do aparecimento da poesia concreta e tal. Né? Tanto que o livro aparecendo nesse contexto, né? O Grande Sertão,
ele provoca assim reações muito diversas, né? É um momento em que ele meio que destoa do tipo de produção que está acontecendo naquele período, né? Tanto que tem um livro recente do Silviano Santiago, né, em que ele trata do Grande Sertão Veredas, em que ele diz assim que o Grande Sertão Veredas era meio que um monstro, né, uma coisa que ninguém conseguia dominar, uma coisa que ninguém conseguia, vamos dizer assim, domesticar, né, porque ele era estranho àquele contexto de modernização. Né? Então, ele tem essa ligação com certos movimentos da literatura brasileira, como, por exemplo, o Romance de 30, né? Mas ele também está num contexto diferente. Né? Ele já está num contexto de modernização em que o regionalismo vai soar uma coisa assim meio destoante do contexto da época. Né? Embora, né, ele tenha essa raiz, né, em outros movimentos da literatura brasileira, né, o Guimarães Rosa meio que continua, né, nessa tendência regionalista, né, mas é um regionalismo transfigurador, né, para usar um termo de um outro crítico, né, porque, como a gente falou antes, né, o sertão é o mundo, né, mas demorou um pouco para as pessoas compreenderem melhor o livro. Né? Um dos poucos que entenderam essa dimensão complexa, né, vamos dizer, do Grande Sertão, é o crítico que você acabou de citar, né, que é o Antônio Cândido, que desde o início diz, né, como você citou aqui no início, que no Grande Sertão há de tudo para quem souber ler. E o Guimarães Rosa, ele sofreu alguma influência do modernismo, de James Joyce, ou não? Tem uma linha de críticos, né? Por exemplo, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, principalmente o Augusto, que fez uma comparação direta, né, entre o Grande Sertão e o Ulisses, do James Joyce. Mas o Guimarães Rosa dizia que não, que ele não tinha nada a ver com aquilo. Eu acho que o que aproxima os dois é essa questão do experimentalismo de linguagem e tal, né? Mas o Guimarães Rosa dizia que não, que o Joyce era um escritor cerebral e ele era um escritor do coração. Né? Então, que eles teriam essa diferença fundamental. Né? Agora, em relação ao modernismo brasileiro, né, é claro que não haveria Guimarães Rosa se não tivesse havido o modernismo brasileiro, mas ele meio que se contrapõe de muitas maneiras. Né? Por exemplo, ele recupera coisas da tradição clássica, né, que o modernismo brasileiro não considerava assim, não é que não considerava relevante, era mais do que isso, né? Era uma tentativa de reagir contra isso, né? Que foi uma questão muito presente na literatura do final do século XIX, né? Parnasianismo, por exemplo, né? Do qual os modernistas queriam se desvincular. Agora, compreendendo o modernismo de uma maneira assim mais geral, né, não só o modernismo brasileiro, a gente vai encontrar muitas questões que o modernismo internacional, assim, que aquele que a gente pode dizer que começa mais ou menos no final do século XIX e entra no século XX, né, a gente vai encontrar muitas coisas que têm a ver com isso, como, por exemplo, o que a gente falou aqui, o experimentalismo na linguagem e certas problematizações que são próprias do homem moderno. Né? As questões que o Riobaldo, né, por exemplo, do Grande Sertão Veredas coloca, né, são questões que refletem certas tendências, certas problematizações que a literatura moderna estava fazendo. Né? Como, por exemplo, o sujeito dividido, né? A interioridade complexa, né? O questionamento sobre certas concepções e certas verdades estabelecidas, por exemplo, na literatura do século XIX. Né? Então, esse tipo de problematizações vão estar presentes no Grande Sertão, que é outra coisa que faz do Grande Sertão o mundo. Né? Tem uma abordagem, né, sobre o Grandes Sertões que o coloca perto ali da literatura existencialista, né? O Riobaldo seria essa pessoa que já numa idade mais avançada está relembrando o que ele viveu para tentar encontrar um sentido para a própria vida.
Exatamente, né? É essa que é a grande questão, né? O Riobaldo viveu experiências assim muito complexas, muito complicadas, muito difíceis para ele mesmo compreender, né? Como você já disse, uma delas aí, né? Que é a questão desse amor complicado, né? Desse amor, ele que sempre foi um homem por mulheres, né? De repente se apaixonar por outro jagunço do seu bando, né? Então, aliás, do seu bando não, ele conheceu o Diadorim antes, né? E depois ele entra para o bando de jagunços por causa do Diadorim, né? Então, essa é uma das questões que causam assim, muito problema para ele, muito conflito para ele, e ele conta a história para o doutor, esperando que o doutor ajude, né, esse homem que vem da cidade instruído, esperando que o doutor ajude ele a compreender, né, essas questões complicadas. Outra questão muito complicada, né, é que ele pretensamente teria feito um pacto com o demônio, né? E que é outra questão que também aparece na literatura, desde a Idade Média, pelo menos, né, aparece esse problema, mas aparece também na literatura moderna, como, por exemplo, no Fausto, né, do Thomas Mann e outros Faustos que existiram por aí. Né? Então, ele tem mesmo essa busca de compreender. É agora, por exemplo, que ele está velho, né? Que ele está perto, que ele já viveu todas essas coisas e que ele está perto, se aproximando da morte, né? Ele tem um conflito muito grande com isso, né? Será que eu vendi a alma mesmo para o demônio, né? E essa é uma das questões também que ele quer entender melhor. E daí vem todo um questionamento sobre a natureza do bem e do mal, né? Sobre o que separa, o que une as duas coisas, né? Que é também um tema muito importante no Grande Sertão. Tem mais vários outros elementos que eu quero comentar com você, mas antes disso, eu queria te perguntar o que que a gente sabe sobre o processo de escrita do Guimarães Rosa, o quanto que ele pesquisava, o quanto que ele reescrevia. Nossa, eu pesquisava muito, reescrevia muito, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, no IEB, né, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, a gente tem muita coisa, né, que mostra para a gente esse processo de criação dele, né? Por exemplo, em termos, assim, da questão regional, né, ele viajou para o sertão, ele tinha uma cadernetinha que ele pendurava no pescoço, com um lápis de um lado, a cadernetinha do outro, e ele ia tomando nota de tudo, de tudo que ele via, né? Ele ia tomando nota, por exemplo, dos pássaros, das plantas, do relevo da região, ele tomava nota de tudo, né? Tinha um personagem que estava na comitiva dele, que é um personagem que conhecido, né? Que até algum tempo atrás ele viajava, dava palestras e tal, que é o Manuelzão, e que também é um personagem de uma das novelas de Corpo de Baile. O Manuelzão dizia que ele perguntava tudo, que aquilo era cansativo, né? Ter que ficar o tempo todo respondendo aquelas coisas todas que ele perguntava, né? Então ele pesquisou muito, ele escrevia para o pai, pedia para o pai dar mais elementos sobre a realidade, a cultura da região, né? E ele colecionava essas cartas. E também em termos de linguagem, né? Ele fazia lista de palavras, né? Ele tinha essa obsessão. Ele até um dia disse que a última obra dele ia ser um dicionário, né? Então ele tinha essa obsessão também, né? Com a escolha daquilo que ele ia levar para dentro da obra dele, também em termos de linguagem. E ele escrevia, reescrevia, tornava a escrever, até o editor falar para ele: chega, agora eu não modifico mais a edição, né? Então, ele tinha essa obsessão por alcançar uma perfeição, né, no trabalho dele, né? E ele só parava quando o editor falava assim: não, agora chega, nós não vamos mexer mais. Mas então, em algumas edições dos livros dele, tem manuscritos, né? Reprodução de manuscritos dele, tudo rabiscado, com palavra trocada, né? Em versões, assim. Então, ele era realmente assim um trabalhador da linguagem. Né? Ele escrevia, tornava a escrever e reescrevia, e nunca estava satisfeito completamente com o resultado. Queria falar um pouco dessa questão da linguagem, né, que acho que é
uma das grandes forças, né, do Grande Sertão e também um elemento que assusta as pessoas, né? Justamente essa linguagem que nas primeiras páginas parece quase uma coisa alienígena. O José Miguel Wisnik, ele fala um negócio interessante, que o Guimarães ele era um homem hiperletrado. Guimarães é do interior de Minas, de Cordisburgo, mas sempre foi uma pessoa da cidade, né? Ele não era alguém que saía viajando por aí, ele era uma pessoa da cidade, acho que o pai dele era comerciante, enfim. Mas o que o Wisnik fala é que o Guimarães era um homem hiperletrado que escolheu como seu destino de escritor tratar o mundo dos não letrados. E aí é dessa mistura que surge essa linguagem muito própria do Guimarães Rosa. Eu acho que sim, né? Surge, por exemplo, a gente tem um pouco essa multiplicidade dele, né, na própria estrutura do Grande Sertão Veredas, que a gente tem um jagunço falando e uma pessoa hiperletrada escutando, né, um doutor, que ele chama várias vezes de doutor, né? Então a gente tem inclusive a sugestão, né, de que, porque a gente na verdade está lendo uma conversa, né? O tom do livro é um tom de oralidade, mas esse tom de oralidade, ele está num livro, ele está escrito num livro, né? Então, a gente tem a sugestão de que esse doutor escutou a história do jagunço e resolveu contá-la, né? Mas dando a voz para o jagunço. Né? Então, dessa mistura que talvez surja essa espécie de tensão, né, que o livro sugere, né, entre esse mundo do sertão e o mundo do homem hiperletrado, né, que viajou pelo sertão, mas também viajou para vários lugares. Ele foi diplomata, né? Ele morou na Alemanha durante o período do nazismo, depois morou na França, ele morou na Colômbia, né? Ele foi diplomata em vários lugares. Então, ele tem mesmo essa formação múltipla, né? Vamos dizer assim. Ele parece que tem um apego afetivo a esse mundo sertanejo de onde ele é oriundo, né? Mas ao mesmo tempo ele não é só isso, né? Ele saiu de lá com 10 anos por aí, né? E depois só voltava eventualmente, né? Então realmente existe na obra essa, a gente pode dizer, uma tensão ou uma duplicidade, né, de mundos, né, que é o mundo justamente do sertanejo, junto com o do homem hiperletrado, né, assim, que traz para a obra dele, né, coisas de todos os lados, né? Tem um livro de um francês, chama Francis Utesat, chama Metafísica do Grande Sertão, que ele trabalha com elementos orientais que o Guimarães Rosa trouxe para a obra dele, né? Então, o Zen, o budismo, o taoísmo, tá tudo isso lá, né? Bem como todas as influências que ele teve também da literatura europeia, como o existencialismo, que você falou, né? Então, é isso aí. No livro vai ter, é um livro múltiplo, ou vou usar a palavra de um outro crítico, que é o Davi Arrigucci, né? Ali o que a gente tem é um mundo misturado, né? Onde há de tudo. Nossa, me veio uma lembrança agora, eu li Grande Sertão na faculdade de jornalismo, né? E aí o professor de literatura, numa das aulas, ele falou que até o nome do livro existiu uma especulação de ter uma coisa meio mística, de grande ser tal Vedas. Aí a gente ouviu isso e falou, não, professor, está viajando demais. Mas, assim, abre, né, é um leque, né, que abre para múltiplas interpretações. Inclusive, ele mesmo dizia, né, que, por exemplo, os Vedas, ele cita, ele diz assim, que Guimarães Rosa, ele quer tudo menos a megera cartesiana, uma expressão que ele usa, né? Então, ele fala que quer ficar com Jesus Cristo, ele fala com os Vedas, com os Upanishads, né? Então, realmente, essas coisas estão todas lá. Platão, ele fala também, quer ver, deixa eu me lembrar, São Paulo, né? Então, o livro tem de tudo,
né? Por isso, assim, que às vezes, assim, quando a gente vai estudar o Grande Sertão, a gente tem muito trabalho, que a gente tem muita coisa para estudar, né? Embora o livro também tenha níveis de leitura, né? Você não precisa de ter toda essa formação para você poder ler o livro, né? É possível ler o livro sem tudo isso, mas quanto mais você estuda, mais coisa você percebe que tem ali dentro. Sim, mas a história em si já é uma delícia de ler, né? Depois que vence essas primeiras páginas e a gente acostuma quase que um ouvido interno, aquela voz do Riobaldo, nossa, aí Isso. você mergulha e vai, É. né? Tem uma outra É isso, a fala do gente tem Rio. mesmo isso. Não só Pode isso, continuar. é a gente mesmo. Quando a gente se habitua, assim, a linguagem também vai ficando mais fácil, né, da gente ler. Tem uma fala do Riobaldo no livro que ele diz: contar é muito, muito dificultoso. Então tem todo esse trabalho com a linguagem, mas também tem uma coisa ali de que a linguagem tem suas limitações, né? Que ela não captura toda a Exato. experiência vivida. Exatamente. É por isso que é preciso reinventá-la, né, para ela dar conta de dizer mais do que ela normalmente diz, né? Então, isso aí é uma questão importante do livro, que é uma questão importante também do modernismo, nesse sentido que a gente estava falando, né? Que esse questionamento do caráter instrumental da linguagem, né? A linguagem não é só um instrumento que eu uso para exprimir o que eu sinto ou para representar uma realidade específica. As coisas que a gente tem para dizer, elas são muito complexas, elas vão além daquilo que a linguagem pode exprimir. Né? Daí a necessidade de reinventar o código. É justamente por isso que a linguagem do Guimarães Rosa é tão diferente. Né? É porque essa linguagem que a gente usa para as coisas da vida comum, né? Isso são palavras dele, ela não dá conta de dizer verdades humanas. Né? Ele fala isso numa entrevista, ou não me lembro se é exatamente numa entrevista ou se acho que é numa carta que ele escreve para a tradutora, primeira tradutora do inglês, né? Então, é essa mesmo que é a questão. A linguagem não dá conta de dizer a complexidade da experiência humana, né? Daí a necessidade de forçar os limites da linguagem, né? De reinventá-la para fazer com que ela seja capaz de dizer, né, aquilo que vai além da experiência cotidiana da vida prosaica, né, utilitária do ser humano. A senhora citou tradução, né, para o inglês, tem também uma tradução para o alemão. Eu imagino que deva ser um trabalho que quase deixa a pessoa louca, né? Como que você vai passar a fala do Riobaldo, que para a gente é difícil de entender, para o alemão? Acho que a tradução do alemão durou 15 anos, né? Foram 15 anos de trabalho para conseguir. Fala um pouquinho É. dessas traduções do Grande Sertão pelo mundo. Então, é, eu soube recentemente que saiu uma tradução em 24, 2024, para o árabe, né? É também uma tradução nova que apareceu agora recentemente. E tem essas duas que você mencionou, né? A do inglês, que já está pronta, foi feita pela Alison Entrekin, e ela demorou mais ou menos esse tempo aí que você falou, de 10 a 15 anos, né? E realmente foi uma experiência assim de muito trabalho, de muito estudo e de muita, vamos dizer assim, de muita angústia também, né? Segundo a própria Alison, né? Justamente por isso, que realmente é muito complicado você traduzir aquela linguagem para uma outra língua, justamente por ela não ser essa linguagem comum da vida cotidiana e tal. E a mesma coisa para a tradução do alemão, porque eu não sei exatamente se já terminou completamente, mas é o Bertold Zilli que está fazendo esse trabalho, né, de tradução para o alemão. Então, são as duas que a gente está muito ansioso, assim, esperando que elas sejam publicadas, né? Mas são duas traduções que tudo indica que são traduções feitas assim muito dentro desse espírito do Guimarães Rosa de revolucionar a linguagem, vamos dizer assim, né? De trabalhar a linguagem em termos, inclusive, poéticos, né? Então, esses dois tradutores, né, que são duas traduções assim que eu conheço melhor
pelo próprio contato com os tradutores, pelas entrevistas que a gente lê também, né, que tentam capturar essa complexidade da linguagem do Guimarães Rosa, tentam recriar os efeitos que ela produz, né, nessas duas línguas. Mas realmente, tudo, segundo eles mesmos, foi um trabalho assim muito, para usar as palavras do Riobaldo, muito dificultoso. Só para traduzir nonada, você já fica um mês ali quebrando a cabeça, né? Vamos falar dos Exato, outros. essa foi, Pode foi falar. uma fala do próprio Bertoldzilli, né, num evento que a gente organizou aqui em Cordisburgo. E ele passou assim 15 minutos da fala dele, dizendo como é que ele fez para traduzir nonada, sabe? Só a palavra nonada. Ele levou 15 minutos discutindo isso. Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho dos outros aniversariantes, né? Sagarana, que é um livro de contos do Guimarães que foi lançado 10 anos, né, antes do Grande Sertão, está fazendo 80 anos agora. Queria que a senhora comentasse um pouquinho desse livro e se elementos que estão presentes nele depois foram mais trabalhados, mais aprofundados no Grande Sertão. Se tem uma ligação entre essas duas obras. Na obra do Guimarães Rosa, tudo tem relação. Inclusive, muitas vezes a gente tem personagens que aparecem em algumas novelas ou em alguns contos e tal, que depois reaparecem em outros, né? Então, em Sagarana mesmo, a gente tem um, né? A gente tem o seu Joãozinho Bem, que é um personagem que aparece no último conto do livro, que é A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. E ele vai ser mencionado de novo, né, no Grande Sertão Veredas. Né? Lá pelas tantas, tem um momento em que o Robaldo faz uma lista, logo no início do livro, que deixa a gente, né, uma das coisas que deixa a gente um pouco perdida, que ele fala de vários chefes jagunços, né, que a gente ainda não conhece, né, e que a gente vai conhecer no decorrer do livro. Mas um deles, o seu Joãozinho Bem, né, é um personagem que já apareceu na Hora e a Vez de Augusto Matraga, né, que é o último conto do Sagarana. Então, os personagens do Guimarães Rosa viajam, né, de uma obra para outra obra, né? E um exemplo disso é o seu Joãozinho Bem. Depois, em Corpo de Baile, isso vai ser muito frequente, né? Personagens que aparecem numa novela que depois reaparecem em outra, né? Mas em Sagarana, né, a gente tem alguns contos, né? Como, por exemplo, esse que eu citei, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que o Antônio Cândido também fala isso, né? Que é uma obra-prima, já aparece em Sagarana, né? Esse conto que, na verdade, ele meio que se destaca em relação a outros do livro, né, que talvez não alcancem o mesmo nível de complexidade, né, de temas e de. De linguagem não, né? Porque o livro tem uma certa uniformidade de linguagem, né? Mas a gente tem alguns contos muito bem construídos, né? Muito bem elaborados, como, por exemplo, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Talvez não sejam todos os do livro que alcancem o mesmo resultado de outros da obra, né? Mas, sem dúvida, A Hora e a Vez de Augusto Matraga é um conto que vai ficar para sempre na história da literatura. Tem outros que o Burrinho Pedrez, Duelo, né? Que são contos assim também excelentes, né? Mas talvez A Hora e Augusto Matraga seja o que mais se destaca assim, no contexto do livro. Mas Sagarana já tem toda essa temática do sertão, dos jagunços, dessa vida É, rural. é. Isso, e toda essa temática também de que o sertão é o mundo. A gente já vai encontrar isso lá. Por exemplo, na primeira novela, no primeiro conto do livro, que é a história do Burrinho Pedrez, o Guimarães Rosa fala uma vez para o tradutor dele, eu acho que é para o tradutor, que o Burrinho Pedrez é Buda. Uau! E quando você vai ler o livro, você vê toda uma identificação do conto mesmo com o budismo, né? O Burrinho Pedrez é o próprio Buda, segundo o Guimarães Rosa. Nossa, me deu vontade de reler agora. E o Corpo de Baile, esse eu confesso que eu não li, não conheço as novelas desse livro. E foi lançado no mesmo ano, né, que o Grande Sertão. Foi. Ele escreveu os dois livros ao mesmo tempo? Como foi? É,
Foi mais ou menos isso, porque, segundo as informações que a gente tem, o Grande Sertão era uma novela de Corpo de Baile, que acabou ganhando corpo, né, assim, ganhando uma dimensão maior do que o Guimarães Rosa inicialmente planejou, e ele separou do livro e publicou um romance à parte, né? Que vamos dizer assim, é o romance, é tido como o único romance, embora a gente possa ver as novelas de Corpos de Baile, algumas delas, principalmente como romances também, né? Mas o Grande Sertão é o livro de maior volume na obra dele, né? É um livro de quase 600 páginas, dependendo da edição, chega a 600, né? Mas ele nasceu como uma das histórias de Corpo de Baile, né? Que acabou se desgarrando e ganhando autonomia, né? Mas o Corpo de Baile, ele é composto por 7 novelas, né? 7 novelas que, dependendo da situação, ele chama de novelas, ele chama de poemas, ele chama de parábases, né? Porque o Corpo de Baile, assim, na primeira edição, ele tem um índice no início e outro no final. Em cada um dos índices, ele classifica as novelas, né? Estou chamando de novelas para facilitar, mas em cada um dos índices ele dá classificações diferentes para as histórias, né? Então, às vezes, ele chama de poemas, ele chama de parábases, ele classifica de maneira diferente, né? O que depois, quando você chega no final do livro, você tem que ler o livro outra vez, né? Sobre essa nova classificação que ele dá para a obra, né? Mas então é isso. É um conjunto de 7 novelas que depois da terceira edição ele foi desmembrado, né? Inicialmente eram 2 volumes, a segunda edição foi reunido tudo num volume só, e a terceira edição foi dividida em 3 livros, né? O primeiro é Manuelzão e Miguelim, o segundo é No Urubuquaquá, no Pinhém, e o terceiro é Noites do Sertão. Né? Que ele diz, na verdade, ele faz analogia com a questão da Trindade, diz que são 3 livros num só verdadeiro, né? Mas essa divisão ocorreu assim por necessidade de dar maior divulgação para o livro, né? Por exemplo, nas traduções, né? É muito difícil você, né, traduzir assim, editorialmente, às vezes, um pouco inviável, né, de você traduzir. Ele mesmo disse isso uma vez, ele disse que o volume do livro estava trabalhando contra ele, então, que ele e o editor resolveram dividir em 3. Né? Mas, na verdade, esses 3 volumes constituem um volume único, né? Que é o Corpo de Baile. São 7 novelas. A primeira é Campo Geral, a segunda, Uma História de Amor. Essa ordem do terceiro do segundo livro, ela modifica um pouquinho nas edições, mas seria então O Recado do Morro, Cara de Bronze, A História de Lélio e Lina, e o terceiro volume, Noites do Sertão, seriam Dão Lalalã, e a segunda, Buriti. São essas as 7 novelas do Corpo de Baile. No Corpo de Baile já tem esse trabalho com a linguagem? A mesma coisa. Tem em toda a obra dele a gente vai encontrar isso, né? É, em toda ela, desde Sagarana a gente vai encontrar esse experimentalismo linguístico, né? Vamos dizer assim. Mas não com a radicalidade do Grande Sertão. Talvez, mas se a gente for pensar, por exemplo, no último, Tutameia, que é o menorzinho, né, que as histórias são menorzinhas, são 44 textos que compõem o Tutameia. Às vezes tem alguns que são uma página e meia, por exemplo, né? E como as histórias são muito condensadas, a linguagem também é muito elaborada mesmo, né? Então, talvez Grande Sertão, talvez, né? Grande Sertão e Tutameia sejam aqueles onde a gente encontra um trabalho de linguagem assim mais complexo, vamos dizer assim. Mas isso está na obra toda. Desde Sagarana a gente já vai encontrar isso. Sagarana é o primeiro livro, mas tem aquele Primeiras Histórias também. Ele foi lançado depois?
Depois, Primeiras Histórias é depois. Inclusive, tem uma história engraçada, né? Que ele publicou Primeiras Histórias e depois o Tutameia, que ele nomeou também de Terceiras Histórias, né? Só que ele nunca publicou nenhuma que ele chamou de Segundas Histórias, né? Aí tinha uma coisa engraçada que ele conversa com Paulo Ronay. O Paulo Ronay pergunta para ele assim: você publicou Primeiras Histórias e Terceiras, cadê as segundas? Né? Aí ele fala assim: não, alguns dizem que as segundas ele escreveu, mas está dentro de uma gaveta, outros dizem outra coisa, ele diz alguma outra coisa. E aí o Paulo Ronay pergunta: e o autor o que diz? Aí ele responde: o autor não diz nada. Só tirar O uma dúvida, autor mas deixa mistério. o Primeiras Histórias, então, não são textos antigos dele que ele publicou depois? Não, Olha, que são espertinho. posteriores ao Grande Sertão. Que São loucura. posteriores ao Grande Sertão. E o último que ele publicou em vida foi o Tutameia. Depois saiu essas histórias, né? Mas aí já é uma publicação póstuma. Uhum. Parece que um dos únicos contos que ele deixou pronto para publicar é um conto que se chama Meu Tio, o Iauaretê, né? Que esse também é um conto de experimentação linguística elevada ao último nível, que é a história de um onceiro que é contratado para matar onças, para poder desbravar uma região para a instalação de uma fazenda, né? E ele acaba se identificando com as onças, né? Então, essa identificação dele com as onças vai sendo marcada no texto na linguagem, né? Então, a gente meio que acompanha uma transformação de um onceiro em onça, né, através da elaboração de linguagem. É um conto extremamente radical, assim, em termos de experimentação linguística. Maravilhoso. Professora, para a gente terminar nosso papo, queria fazer uma última pergunta. O Grande Sertão, ele inaugurou uma nova estética, uma nova forma de fazer literatura, pensando na literatura brasileira, ou ele foi um livro tão único que acabou não deixando herdeiros, digamos assim? Eu acho que está mais para essa segunda, para essa segunda opção, porque, na verdade, até teve gente que tentou fazer coisa semelhante, né? Mas não alcançou o mesmo nível, né? Do Guimarães Rosa. Então, ele ficou meio como. As obras dele ficaram como assim. Alguma coisa que se destaca, assim, né? Em termos de originalidade, né? De tudo que já foi feito na literatura brasileira. É uma coisa muito específica, muito particular, né? Tinha até uma história que numa entrevista famosa que ele deu para um crítico alemão, né, o crítico conta para ele que uma piadinha que circulava entre os tradutores do Guimarães Rosa era que quando um tradutor ia se apresentar para um editor estrangeiro, né, ele dizia que ele falava as línguas que ele falava, português, inglês, espanhol, italiano e tal, mas a língua do Guimarães Rosa, como se fosse uma língua assim absolutamente diferenciada, né, de tudo, né? Então eu acho que não tem nada que a gente possa se aproximar assim do Guimarães Rosa na literatura brasileira, assim, nesse sentido que você está falando, não. Professora, super obrigada pela conversa, viu? Foi uma delícia falar sobre literatura, sobre Guimarães Rosa. Também gostei muito, Raquel. Muito obrigada pelo convite. Até uma próxima. Assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.